Queridos, hoje nós estamos iniciando mais uma série aqui na Igreja do Alto, a nossa série do mês de novembro, lembrando que este mês também é o mês de ação de graças, e essa série tem tudo a ver com essa temática. Seja rico, servir, doar e agradecer. Essa semana movimentou aí, né, o mercado, a notícia que o touro de ouro que tem lá em Nova York, na grande rua da economia em Nova York, como que chama? Esse mesmo, obrigado. Eles colocaram também aqui na cidade de São Paulo, em frente à B3, em frente à Bolsa de Valores ali, de São Paulo, e houve uma série de movimentações em nosso país a respeito disso, né? Desse grande símbolo da economia, desse grande símbolo das riquezas, do investimento, e agora aqui fazendo parte da nossa, de certa forma, da nossa cultura. E aí quando eu pensei, olhei esse símbolo e eu falei, bom, vou dar uma pesquisada sobre o que de fato é ser uma pessoa rica. E eu começo te perguntando, você se considera uma pessoa rica? Eu sei que alguns aqui já vão falar assim, claro, rica de saúde, rica de alegria, enfim, de tantas outras coisas. Mas, de fato, o que é ser rico? Quando nós olhamos para uma definição mais clara, ser rico, por definição, é aquele que possui uma grande quantidade de dinheiro, posses, bens materiais e propriedades. E aí eu volto a te perguntar, você se considera uma pessoa rica? E aí talvez você já está pensando, até que não. Mas deixa eu te mostrar alguns dados do IBGE. Em média, os brasileiros recebem cerca de R$ 1.430 por mês. Quem recebe R$ 1.500 por mês é mais rico do que 64% dos brasileiros. Se esse número sobe para R$ 3.000 por mês, você é mais rico do que 89% dos brasileiros. A R$ 10.000 ou acima, mais rico do que 94% dos brasileiros. E acima de 20 salários, você faz parte de um grupo seleto em nosso país de 1% da nossa população. Olhando para este quadro, eu volto a te perguntar, você se considera uma pessoa rica? Às vezes alguns aqui vão responder, na teoria, até que sim. Na prática, nem tanto. Olhando para o quadro do Brasil, eu posso até reconhecer que, de fato, há algo. Na prática, a gente enfrenta algumas questões. Mas o que vai fazer você responder essa pergunta, de fato, não é nem a quantidade de dinheiro que você tem, mas é a sua cosmovisão, é a sua visão de mundo, é como você enxerga o mundo à sua volta. E quando nós falamos a respeito de cosmovisão, nós temos a cosmovisão secular. A cosmovisão é o que traz sentido para a nossa vida e vai fazer parte dos nossos valores e crenças e que vai nos levar a certos tipos de atitudes. Na cosmovisão secular, o que determina as nossas atitudes e ações é aquilo que vem de fora. É aquilo que vem de fora para dentro. É a cultura desse mundo, é a cultura deste sistema, e é ela quem vai definir os nossos valores, e é ela que vai definir aquilo também que traz sentido para a nossa vida. Mas quando nós olhamos para uma cosmovisão cristã, o que traz, o que vai influenciar não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. É Cristo Jesus, é saber o que Ele fez, é reconhecer a obra dEle, saber que fazemos parte desta obra, e a partir da obra de Cristo Jesus, da nova vida em Cristo Jesus, é que nós estamos inseridos nesse sistema. E é esta cosmovisão que vai definir os nossos valores e as nossas crenças. É o que vai trazer, é o que vai definir as nossas atitudes e ações, a partir da cosmovisão cristã. Basicamente, a cosmovisão cristã ela é formada por 4 aspectos. Criação.
um Deus poderoso, criou todas as coisas perfeitas. E um homem para ter um relacionamento perfeito com Ele. Mas nós temos a queda. Esse homem pecou, rompeu com Deus. E por conta do pecado, a dor, por conta do pecado, a morte, por conta do pecado, a destruição, por conta do pecado, a corrupção, por conta do pecado, o egoísmo, por conta do pecado, a maldade, tudo que nós podemos enxergar de ruim. Por causa desse distanciamento. Mas este Deus, que é misericordioso, envia seu Filho, Cristo Jesus, para pagar o preço dos nossos pecados. E em Cristo Jesus nós temos a redenção. E agora, se antes a nossa vida e tudo, toda a nossa esperança, todo o nosso pensamento a respeito da economia, todo o nosso pensamento a respeito da vida, caminhava para uma direção de morte, para um caminho de morte, para um distanciamento de Deus. Agora em Cristo Jesus, tudo precisa convergir para Ele. Porque em Cristo todas as coisas estão sendo redimidas para a glória dEle. E nessa redenção faz parte tudo, todas as coisas. Tudo com o que nos relacionamos. A nossa família, o nosso trabalho, as nossas escolhas, enfim, tudo o que nós fazemos precisa convergir para Ele, para a glória dEle, para uma vida que glorifique o Senhor, até o grande dia que é a consumação. Até o grande dia do Senhor. Essa é a cosmovisão cristã que traz sentido, que determina os nossos valores, que determina as nossas atitudes. Como que nós vamos caminhar em direção às pessoas, em direção à cultura, em direção à economia e aos aspectos que nós lidamos todos os dias. Por isso, então, desta série de mensagens, seja rico, servir, doar e agradecer. Nós vamos falar muito sobre cosmovisão cristã. Uma cosmovisão cristã a respeito de servir as pessoas. De entender que nós precisamos viver e servir as pessoas à nossa volta. Nós precisamos ser pessoas generosas, nós precisamos ser pessoas gratas, porque entendemos aquilo que Cristo Jesus fez. E os padrões agora da nossa vida são completamente transformados. O que dita se nós somos ricos ou não, não é a quantidade de dinheiro que nós temos guardado em nossa poupança, mas como é o nosso coração. Como é o nosso caminhar com o Senhor, dentro daquilo que Ele nos chamou para fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso, eu quero falar hoje com você servindo intencionalmente. Servindo intencionalmente. Eu quero pedir para você abrir o seu texto sagrado na primeira carta de Paulo para Timóteo. No capítulo 6, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 19. O texto está projetado. Primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 6. Último capítulo desta carta, do versículo 3 ao versículo 19. A palavra do Senhor, ela diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprendizado. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, em nossa mente, para que possamos compreender a profundidade e a beleza dos Teus ensinamentos, no nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo para Timóteo. Timóteo, que era um filho na fé para Paulo. Um homem muito querido, um irmão muito querido para Paulo. E quantas vezes Paulo se refere a Timóteo justamente como esse filho? Porque foi justamente Paulo que o discipulou, que ensinou a respeito da fé, que ensinou as sãs doutrinas, que ensinou a respeito da palavra de Deus. E a própria igreja de Timóteo, vendo a fé deste homem, o recomendou para Paulo, para que fosse missionário com Paulo, para que caminhasse junto com Paulo, para que seguisse aquilo que Deus o chamou para fazer, e agora Paulo recomenda para que ele pudesse estar em Éfeso, pastoreando a igreja que Paulo ensinou, que Paulo plantou. E veja que grande desafio ele tem. Paulo, experiente, doutor, letrado, conhecedor das sãs doutrinas, um homem admirado por muitos, e agora Timóteo, um jovem pastor, iniciando seu ministério. E ele tem um grande desafio à sua frente, pastoreando esta igreja. E o que motiva Paulo a escrever essa carta? Encorajar Timóteo. Como todo jovem, ou a grande maioria dos jovens, Timóteo era um jovem que frequentemente estava desanimado. Por isso que muitas vezes na carta Paulo encoraja Timóteo, Paulo incentiva Timóteo. Paulo exorta Timóteo para que ele fique atento a alguns perigos que existiam ali a respeito dos falsos mestres, a respeito de outros ensinamentos, de homens que queriam trazer uma outra doutrina. E Paulo escreve para Timóteo, para explicar para ele como ele tem que administrar uma igreja. E como que essa igreja deve responder, respeitando a sua autoridade. Mas veja que Timóteo tinha desafios enormes pastoreando a igreja em Éfeso, uma cidade próspera, como já falamos aqui quando nos voltamos para a carta de Paulo aos Efésios, uma cidade próspera, uma cidade de muitos homens de status no Império Romano, de homens ricos,
uma cidade referência na cultura, uma cidade referência na religião. Ficava ali ao redor de Éfeso, e em Éfeso grandes templos a vários deuses gregos, mas um que se destaca é o templo à deusa Diana, um grande centro de prostituição, uma cidade, por causa disso, muito promíscua também, um grande polo logístico, pessoas do mundo inteiro passavam por ali, por conta disso havia uma grande riqueza cultural naquela cidade. E quando nós olhamos para a carta de Paulo para esses irmãos, Paulo ele vai falar justamente a respeito disso, como esses irmãos devem compreender a riqueza da graça de Deus e as implicações que é andar nesta graça. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, muitas vezes Paulo vai falar a respeito da herança, a respeito de como é precioso fazer parte da igreja, a respeito do privilégio que é fazer parte da igreja, andar na graça de Cristo Jesus. E esses irmãos precisavam ter essa compreensão. Um outro grande desafio, os falsos mestres, como eu falei, que estavam ali. Outras religiões do Império Romano, os gregos, as culturas que passavam por ali naquela época. Mas esse jovem pastor, Timóteo, e Paulo instruindo a esse jovem pastor, deixa um ponto-chave para ele. E o ponto-chave do texto em que lemos está lá no versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. E o que Paulo ele está dizendo aqui, diante de todos esses desafios, diante de uma cultura rica, diante de uma cultura próspera, diante de uma cultura promíscua, diante de uma cultura entregue à cosmovisão secular, Paulo ele está dizendo, não seja influenciado por essas coisas, mas viva de forma intencional aquilo que Deus chamou você para fazer. Nós não temos tempo para vivermos ao acaso. Vive ao acaso quem vive sendo guiado por uma cosmovisão secular. Esses vivem ao acaso. Vivem através da moda, vivem através se vangloriar nos seus feitos. Mas os que conhecem a Cristo Jesus e caminham na graça de Deus, esses vivem intencionalmente, porque sabem o que motiva eles a viver. É aquele que alcançou. É o amor de Cristo Jesus que alcançou e o transformou. E é por isso então que nós devemos viver servindo intencionalmente. E, em primeiro lugar, se nós queremos viver dessa forma, nós precisamos ter cuidado com as nossas motivações. Tenha cuidado com as motivações. Veja do versículo 3 ao versículo 10. Vamos por partes aqui. Do versículo 3 ao versículo 5, Paulo ele vai falar: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Sabe o que acontecia? Nesta época existiam os grandes filósofos. E os gregos adoravam esses homens, porque eles iam para as praças e eles manjavam todo o conhecimento deles, toda a filosofia deles. E aí então eles discutiam a respeito da vida e juntavam muitas pessoas em volta deles para ouvir o que eles tinham a dizer e ouvir essas discussões. Então eles vendiam o seu conhecimento. Então eles vendiam a sua filosofia. E esses homens eram os sofistas. Homens sábios, que é isso que significa, mas homens que negociavam a sua filosofia, que vendiam, que faziam para obter lucro, para obter ganhos. Os gregos adoravam
Entre os romanos isso trazia um grande status. E alguns falsos mestres entre os judeus deturpavam a fé cristã, colocando outras doutrinas distantes de Cristo Jesus. Mas todos estes, quando faziam para obter lucros, como uma única motivação. Parece algo parecido com o que nós vemos hoje também. Motivações erradas. Esses homens, eles são arrogantes. O desejo desses homens não é ensinar as pessoas, não é trazer algo que possa acrescentar à vida das pessoas, mas apresentar a si mesmo. O que eles querem, o que eles pensam. São especuladores, ou seja, eles se preocupam mais com o argumento do que com a vida. E quando eles veem que estão perdendo no argumento, eles começam a difamar o outro. E aqui, deixa eu abrir um parêntese entre os irmãos, nós irmãos reformados, muitas vezes, que ficam brigando na internet, brigando por conta de linhas teológicas, brigando, difamando um ao outro, faltando com respeito. Em geral, essas pessoas não estão preocupadas com a sã doutrina, estão preocupadas em vencer uma briga, em não perder. E o que Lutero fala a respeito disso, a respeito dos ensinamentos de Deus, ele diz: aquele que meramente estuda os mandamentos de Deus não é comovido grandemente, mas aquele que escuta o que Deus manda, como pode deixar de sentir-se atemorizado perante tão grande majestade? Existem aqueles que estudam, mas não escutam. Existem aqueles que sabem, mas não está no coração que sabem. Muito pelo contrário, estão distantes da piedade, do amor, daquilo que Deus chamou. São aqueles que perturbam a paz. Eles gostam de competir, são aqueles que vendem a fé. E aqui no versículo 5, no versículo 6, Paulo faz um jogo de palavras com a palavra piedade. Aqueles que querem obter lucro com a piedade. E aqui no versículo 5, piedade é religiosidade. Mas quando Paulo fala a respeito de uma vida piedosa, ele está falando sobre fidelidade, junto com contentamento. Qual o segredo para não buscarmos os nossos interesses, para cuidar das nossas motivações? É ter um coração contente. É sermos contentes. E veja do versículo 6 ao versículo 8. De fato, grande fonte de lucro e piedade, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Contentamento aqui é autarqueia. E para os filósofos estoicos, isso significava uma autossuficiência. O contentamento é aquilo que para eles podiam dizer: eu não preciso de mais nada. E sabe como eles faziam isso? Nas suas ambições, nos seus desejos, eles suprimiam tudo. Eles simplesmente cortavam isso. Porque então, se eles são contentes, eles são autossuficientes. Se eles são contentes, eles não precisam do próximo. Se eles são contentes, eles não precisam de um Deus. Porque eles se bastam. E esse é o contentamento para a filosofia, mas para o Senhor, dentro da cosmovisão cristã, o contentamento é quando escapamos da escravidão das coisas materiais e vivemos contentes com o que Cristo Jesus fez por nós e acrescenta dia após dia em nossas vidas. É quando nós olhamos para a nossa vida e nós pensamos, o que nos falta? O que nós estamos precisando? E nós reconhecemos que de tudo que precisamos, o Senhor Jesus já nos deu aquilo que é de mais importante.
que a sua graça, o seu amor para as nossas vidas. É o que vem dele. É você olhar para o seu coração e ver o que te perturba, o que te gera aflição. E aí quando nós olhamos para o Senhor, o que traz aflição, perturbação, é o distanciamento deste Deus. É o estar distante das coisas dele. É saber que em Cristo Jesus, Ele nos dá e acrescenta dia após dia tudo o que precisamos. É sermos contentes com a justa medida, com o que Ele nos dá. É com pouco às vezes. É saber que Ele nos ensina dia após dia, em cada momento. Não é o quanto nós temos, porque em geral, quanto mais temos, mais queremos. Mas o quanto nós reconhecemos que precisamos dele. E aí Paulo ele vai terminar essa parte, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é algo ruim, é algo perigoso, mas não ruim. Mas o amor ao dinheiro, e veja o que Paulo ele vai falar. O amor ao dinheiro torna o homem insensível. Ele é egoísta, ele só olha para ele mesmo, para o seu próprio interesse. O amor ao dinheiro é baseado em uma ilusão onde ele tem os recursos, onde ele pode adquirir todas as coisas. Ele olha um dia para a sua vida, onde ele mora, o que ele conquistou, o carro que ele tem, o plano de saúde, ele olha e ele se sente seguro. Mas chega uma hora que você pode ter bilhões na sua conta e o médico chega diante de você e fala: não tem mais jeito. Não tem dinheiro que compre a vida. É uma grande ilusão. O amor ao dinheiro é baseado nessa ilusão. O amor ao dinheiro termina por causar só preocupações e ansiedade. Aquilo que deveria trazer conforto, paz, segurança, uma boa casa, um bom carro, uma vida tranquila e serena, nos traz preocupações. Porque, em geral, pessoas que possuem muito vivem preocupadas com o quanto vão perder. E quando vão perder. Ou quem vai tirar delas? Como elas vão ser roubadas? Será que alguém vai me roubar? E aquilo que era para trazer paz, traz ansiedade. Isso porque está distante do Senhor. E pode levar ao homem a viver e a obter de forma equivocada. Porque quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Veja que isso é amor ao dinheiro. Não o dinheiro. O dinheiro em si, como eu falei, é perigoso. Mas o amor ao dinheiro destrói. Acaba com as nossas vidas. Distante, o amor ao dinheiro dentro de uma cosmovisão secular, que determina que devemos possuir, ter, construir, acumular cada vez mais, juntar cada vez mais para ter mais segurança, juntar cada vez mais para mostrar para as pessoas. É uma cultura onde tudo precisa se contar, se postar. Isso acaba por trazer destruição ao nosso coração. Mas uma boa administração financeira é saudável. E precisa fazer parte da vida do cristão também. E é isso que o grande teólogo William Barclay vai dizer. É um dever cristão tentar ser independente, poder pagar as dívidas, prover uma casa, um lar e oportunidades para a família, provendo prudentemente para o futuro, mas avaliar tudo em termos de dinheiro, fazendo com que o amor ao dinheiro seja a força principal de nossas vidas. Nunca pode ser mais que o mais perigoso dos pecados. O amor ao dinheiro
olhar para essa questão sempre com atenção e saber que esse é um pecado muito perigoso, que é o que pode estar movendo as nossas vidas. O que motiva o seu coração? O que motiva a sua vida? O que motiva o seu trabalho? O que motiva os seus relacionamentos? O que traz sentido para a sua vida? Tome cuidado com as motivações. Segundo lugar, reconheça a sua identidade. Veja, versículo 11, tu, porém, ó homem de Deus, e esse aqui é o melhor e o maior dos títulos que um homem pode receber. Paulo está dizendo para Timóteo, você que é um homem de Deus, você que serve ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você que está incumbido, está debaixo desta missão, veja quem você é, foge destas coisas, não ande por este caminho. Para quem não sabe quem é, qualquer cifrão vai determinar o caminho da sua vida. Qualquer 500.000 ou 1.000.000 vai determinar o que você vai fazer ou ser. Mas para quem reconhece que é um homem de Deus, não é isso que determina essas coisas. Precisamos saber quem nós somos, e aí Paulo vai trazer algumas características. 3 características em relação ao nosso relacionamento com Deus, 3 características em relação ao nosso relacionamento com as pessoas. Ele vai dizer, segue a justiça, ou seja, cumpre o seu dever. Faz aquilo que você tem que fazer perante Deus, faz aquilo que você tem que fazer perante as pessoas, com integridade, com justiça. Viva de forma piedosa. Aqui a piedade é viver de forma solene, 24 horas por dia, tendo a certeza que estamos a todo momento perante aos olhos do Senhor. Não existe nada, nem um segundo sequer que possamos fugir da presença de Deus. A fé caracteriza um homem que é fiel em todo o tempo. Quando ele tem, quando ele perde, quando ele está bem, quando ele está triste. Mas o que determina a sua vida é a fé, a sua constância, o amor. Esse homem, ele não se esquece daquilo que Deus fez por ele. O amor, como ele foi alcançado, e ele reparte isso dessa forma. A paciência, a resistência. A paciência aqui não é algo de ficar de braço cruzado, olhando para a vida passar, mas é alguém que diante das lutas e das dificuldades, ele se mantém firme. Alguém constante. Alguém manso. E a mansidão é uma daquelas palavras bíblicas aqui, que nós não conseguimos trazer uma única palavra sequer que possa, assim, traduzir ela de verdade. Mas aqui é alguém que sabe perdoar. É alguém que sabe deixar uma batalha. É alguém que sabe andar em humildade, mas também sabe andar em orgulho que vem do alto, que vem do Senhor. Alguém que lembra a vergonha de ser filho, de ser escravo, mas lembra a glória de ser filho do Senhor. Alguém que sabe tratar o seu semelhante. É dessa forma que nós devemos andar. E aí o texto ele continua dizendo, combate o bom combate da fé, ou seja, que é um esforço extremo. E nós só vemos essa palavra combate em 2 contextos, um de guerra e de competição. E o que Paulo ele está dizendo, viva fazendo um esforço extremo. Abrace, tome posse da vida eterna, porque é isso que nos motiva. Isso é um fator motivador para a nossa vida. Saber para onde nós estamos caminhando, saber que não somos andarilhos neste mundo, mas somos peregrinos. O andarilho, ele não sabe de onde, ele não se lembra de onde veio, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe quem ele é. Mas um peregrino, ele sabe quem ele é, de onde ele saiu,
e para onde ele está indo. Deus não nos chama para vivermos como andarilhos perdidos neste sistema, mas como peregrinos, alcançados pela graça dele, caminhando rumo a uma pátria celestial. E isso não muda a nossa vida quando chegarmos no fim, mas muda a nossa vida hoje, porque sabemos quem somos e onde vamos chegar, e porque sabemos onde vamos chegar e quem somos, é porque vivemos de forma diferente hoje. É isso que traz sentido, é saber que fazemos parte da eternidade. Então as coisas passageiras não mexem com o nosso coração. As coisas passageiras não é o que determina a nossa vida, mas são as coisas eternas. As coisas que vêm do alto. E aí depois Paulo continua dizendo para ele não se esquecer. Para ele não se esquecer da confissão que ele fez perante muitas testemunhas, para ele não esquecer daquilo que Cristo Jesus ele fez e daquilo que ele aprendeu de Cristo Jesus, para ele não se esquecer a quem ele serve, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem a homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. É a ele a honra e o poder eterno. Tudo é por meio dele e tudo é para ele. O que determina, o que define quem você é? Agostinho ele vai dizer que somos o que amamos. O que determina a nossa identidade é aquilo que amamos. É aquilo que está em nosso coração. É aquilo que idolatramos. E o que Paulo ele está dizendo aqui é que muitos perderam a sua vida por conta do amor às riquezas, por conta de um padrão terreno, por conta de ser apegado a este sistema, ao modo de viver desse sistema, ao modo de viver passageiro. Isso é o que define quem você é. Terceiro e último lugar, não sirva a seus recursos, mas use-os para servir. Do versículo 17 ao versículo 19. Versículo 17 diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, quem tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprendizado. Sejam humildes. Confiem no Senhor. E desfrute do que Deus dá. Aqui proporciona é desfrutar. A palavra desfrutar está na Bíblia. Porque Deus tem acrescentado dia após dia e nós podemos desfrutar do que Ele nos dá. Desfrutar dessas bênçãos que Ele acrescenta em nossas vidas dia após dia. E sejam ricos em boas obras e em generosidade. Se o versículo 17 termina para o nosso para que nós possamos aprender, então aqui a prática. Pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Viver de forma intencional. Viver aquilo que Deus nos chamou. Entender que nós saímos segunda-feira para o nosso trabalho, não para ganharmos o salário no final do mês, pagar as nossas contas, adquirir os nossos bens, aquilo que nós queremos, prosperar cada dia mais e acumular riquezas, mas saímos para servir. Saímos para servir as pessoas de diferentes formas, como médicos, enfermeiros, professores, administradores, advogados. E tudo que nós fazemos é porque estamos servindo. Servindo as pessoas. É entender para quem trabalhamos. É entender que acima do nosso chefe, das pessoas que estão conosco, trabalhamos para o Senhor, que é o dono das nossas vidas. E porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas, nós servimos a Ele com o nosso trabalho. Servindo as pessoas à nossa volta. Não é acumular riquezas para gerar somente ganhos. E acumular, e acumular, e acumular. Mas é pensar
de forma a produzir e como uma cultura saudável, uma economia saudável pode colaborar para o próximo, para quem está perto de você. Sabe o que é ser rico? E existem muitas pessoas que têm tanto dinheiro, que investem milhões em ações, que têm tanto dinheiro, investem tanto em bens, e não fazem nem conta do que tem, na verdade. Mas quando vai servir ao próximo, conta até os centavos. Faz conta até das moedinhas. Não sabe repartir. Não aprendeu daquele que repartiu. Daquele que mais serviu. Daquele que se entregou. Daquele que viveu de forma intencional para que nós pudéssemos aprender o que é repartir, o que é dar. Porque ele se deu. Ele se entregou, ele foi partido em nosso lugar, por amor a nós, para que os nossos padrões fossem transformados, para que pudéssemos ter uma nova vida. Ele se entregou, para que possamos ser ricos, não segundo os padrões desse sistema, mas para a eternidade, não acumulando aquilo que não vamos levar, aquilo que é passageiro, mas juntando aquilo que é eterno, para a glória dele. Infelizmente, quando nós olhamos para a nossa cultura, aparentemente o bezerro de ouro cresceu. A história é a mesma. Os homens da pós-modernidade acreditam que não precisam da religião e não precisam de um Deus. Mal eles sabem que fizeram do amor ao dinheiro a sua religião e o seu Deus. E caminham para a destruição. Porque caminham através de uma cosmovisão passageira, secular. Não se importam com as pessoas. Em um país onde tantas pessoas estão passando fome, onde tantas pessoas perderam seus empregos, nós como igreja precisamos nos mover em direção às pessoas. Nós como igreja precisamos estar sensível às pessoas, saber que estamos servindo as pessoas com o que temos, com o que somos, porque é Ele quem acrescenta dia após dia. Uma vez estava em Ribeirão Preto e fui assistir um grande teólogo. Sei que alguns podem ter algumas ressalvas, mas eu creio que ainda assim é importante lermos a respeito deste homem, o que ele diz, que é René Padilha. Ele disse: o grande problema do nosso tempo não é a falta de dinheiro, mas é a avareza no coração das pessoas. É o egoísmo, é o não saber compartilhar, é o viver uma cosmovisão cristã parcial, onde queremos ser salvos, queremos ir para o céu, queremos usufruir da glória, queremos usufruir da presença, da cura, da transformação, mas não dos deveres, do que é ser um peregrino, não dos deveres de um cidadão cristão, de olhar para as pessoas, de repartir, de saber que o pão que Deus dá não é meu, é nosso. É para repartir. Aquilo que Deus dá não é seu, mas é para você viver de forma intencional para a glória dele. Isso é ser mordomo daquilo que Deus nos dá. Viver de forma intencional. Viver como o grande missionário Jim Elliot, morto no Equador, ele diz: não é tolo aquele que perde o que não pode guardar,
para guardar o que não pode se perder. Não é tolo aquele que reparte aquilo que ele não vai guardar, aquilo que ele não vai obter para sempre. Entregar, repartir, para obter e guardar aquilo que ele não pode perder, aquilo que é de mais precioso. Antes de terminar, quero deixar algumas perguntas. Onde você tem acumulado a sua riqueza? No aqui, no agora, ou no reino de Deus? Quando eu digo no reino de Deus, não estou dizendo se você tem dado dinheiro à igreja. Não estou falando a respeito disso. Estou dizendo que acumular riquezas para o reino de Deus, é que os valores do reino de Deus tragam um norte para a sua vida, para quem você é, para o seu coração, em como você administra as coisas. O que mais chama a atenção aos seus olhos? O que move o desejo no seu coração? As suas angústias, as suas aflições? Em sua relação com os bens materiais, quem serve quem? E por fim, como você tem servido as pessoas? Paulo disse para Timóteo: combate o bom combate da fé. Abrace a vida eterna. Tome posse da vida eterna. Viva sabendo quem você é e o que você está fazendo. Amanhã é um novo dia. Segunda-feira, início da semana, semana de trabalho, nova semana. Você vai chegar no seu trabalho, às vezes com os mesmos problemas seus, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Mas existem pessoas que precisam daquilo que você faz. Como você vai servir as pessoas? Como você vai fazer? Como você vive? Olhando para o próximo. A quem você tem servido, a quem você tem ajudado, como você está assistindo o mundo neste momento e o que você tem feito. Nós, no meio desta série, queridos, queremos iniciar um novo movimento e a escola fez parte deste movimento, que é o Amor em Caixa. Está ali. Nós elaboramos algumas caixas, temos uma meta pequena, por enquanto, 150 caixas. Queremos ajudar 150 crianças no próximo mês. Nós fizemos ali, num primeiro lote, um primeiro bloco de caixas, enfim, 150. Você pode retirar uma caixa, levar para casa na semana que vem ou na outra, você pode trazer de volta. Você pode escolher uma caixa menino ou menina e escolher a faixa etária de idade, de 1 a 3 anos, de 4 a 6, de 7 a 10. E você vai montar uma caixa para essa criança, com brinquedos, material escolar, material de higiene, guloseimas, livros, Bíblia, enfim. Vai montar essa caixa com muito carinho. Se você tem um filho, se você tem crianças em casa, faça um exercício com eles. Não doe aquilo que está estragado, aquilo que está velho, aquilo que está feio. Mas ensine o seu filho a respeito da generosidade. Vai dentro da caixa um cartão em branco e você pode preencher junto com a sua família este cartão e ele vai ser direcionado para essa criança que vai receber essa caixa. Deixe para essa criança uma mensagem também. Este ano, querido, queremos alcançar apenas 150 crianças. É um começo de um movimento. No próximo ano, queremos alcançar mais pessoas de formas diferentes. Nossa igreja tem se envolvido, e graças a Deus, queridos, uma igreja muito generosa, de irmãos generosos, uma igreja generosa em dar, em ajudar pessoas, em colaborar. Nós não ficamos falando a respeito disso aqui, ou fazendo propaganda dessas coisas. Mas todos, queridos, eu tenho absolutamente certeza que todos que chegaram até nós com alguma necessidade, eles foram atendidos. Eles foram ajudados. E queremos fazer cada vez mais. Mas nós precisamos de vocês. Que a partir dessa série, os nossos valores, a nossa vida possa ser transformada. Que de fato possamos ser ricos naquilo que é eterno.
naquilo que é para a glória de Deus. Vamos orar.